Queridos e queridas em Cristo Jesus, que a paz do Senhor continue constante em nossas vidas. Glória a Deus. Nias Gomes aqui no meu cantinho para usufruir com os espectadores da bondade de Deus através da sua palavra. Em NVI eu leio para vocês Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versos do 4 ao 7. Oriento aos amados ouvintes que procurem nas suas Bíblias esse texto para depois meditar com mais calma. Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e o verso de número 4. Certa ocasião, enquanto comia com eles, Jesus deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam com eles lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: não compete a vocês saber os tempos ou as datas pelo qual o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Amém? Comigo em oração. Pai, estamos começando mais um momento de ensino doutrinário. Que a tua graça e a tua misericórdia esteja sobre todos estes que nos ouvem. Ah, Senhor, e a mim também, pois preciso da tua misericórdia. Temos sido alcançados por ti, te louvamos, te bendizemos, te agradecemos pelo teu perdão e te pedimos, Senhor, que tu trate os nossos corações como terreno fértil para receber a tua palavra em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Igreja, na semana passada eu tentei acompanhar um playback aqui, mas o mico foi tão horrendo que eu busquei alguém para assumir esse ministério. Esse ministério não é meu, glória a Deus. E nós conseguimos alguém que nesse momento vai apresentar para o nosso enlevo um louvor ao Senhor através de um hino. É uma pessoa do nosso coração e nós convidamos agora a irmã Miriam. A paz do Senhor, irmãos. Medite na letra deste louvor. Aleluia. Deus está escrevendo a sua história. Às vezes parece ser tão dura, mas é preciso pra te fortalecer. Não é pra te matar, vai te fazer crescer. Deus pensou em todos os detalhes da sua trajetória. E o que será que Ele está escrevendo agora? Será o dia de você cantar o hino de vitória. Você vai ver, quando o tempo chegar, Deus vai honrar você e vai trocar o choro por um hino de vitória. Vai sobrar motivos pra você dar glória, glória. Preocupa não, toda a tristeza que tem no seu coração dará lugar à alegria que te espera. Persevera e não vai parar. A ordem do Senhor é pra continuar. Aleluia. Deus está escrevendo a sua história. Às vezes parece ser tão dura, mas é preciso pra te fortalecer. Não é pra te matar, vai te fazer crescer. Deus pensou em todos os detalhes da sua trajetória.
E o que será que ele está escrevendo agora? Será o dia de você cantar o hino de vitória. Você vai ver, quando o tempo chegar, Deus vai honrar você e vai trocar o choro por um hino de vitória. Vai sobrar motivos pra você dar glória, glória. Preocupa não, toda a tristeza que tem no seu coração dará lugar à alegria que te espera. Persevera e não vai parar. A ordem do Senhor é pra continuar. Você vai ver, quando o tempo chegar, Deus vai honrar você e vai trocar o choro por um hino de vitória. Vai sobrar motivos pra você dar glória, glória. Preocupa não, toda a tristeza que tem no seu coração dará lugar à alegria que te espera. Persevera e não vai parar. A ordem do Senhor é pra continuar. Somente o escritor da história poderá dizer o dia e a hora que tudo vai mudar, que a bênção vai chegar. Somente ele poderá falar. Somente o escritor da história poderá dizer o dia e a hora que tudo vai mudar, que a bênção vai chegar. Somente ele poderá falar. O escritor está escrevendo a sua história, aleluias. Somente ele vai dizer o dia e a hora. Você crê? O escritor está escrevendo a sua história. Somente ele vai dizer o dia e a hora. Aleluias. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Meus queridos, o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. Glória a Deus. Deixa eu conversar com vocês a respeito do que veio ao meu coração através desse texto. Não, eu não vou falar para vocês que vocês precisam evangelizar. Nós já falamos isso recentemente. Eu também não vou pregar para vocês que é preciso ser cheio do Espírito, que primeiro se encha do Espírito para depois evangelizar. Portanto, fiquem em Jerusalém. Então, primeiro porque você já sabe muito bem que evangelizar é uma orientação e não um chamado. Todas as pessoas são orientadas a evangelizar. Segundo, porque é preciso viver o cristianismo cheio do Espírito. O próprio Cristo buscava ser cheio do Espírito, ou estar cheio do Espírito, vivendo um relacionamento tão forte, que se nós agíssemos com tanto empenho, Jesus disse que faríamos coisas maiores do que Ele. Bendito seja o nome do Senhor. Só para não perder o momento, né? Deixa eu fazer uma pergunta. Como é que está o seu relacionamento com o Pai? Como é que está o seu relacionamento com Cristo? Como está o nosso relacionamento com o Espírito? Podemos até continuar questionando como está o nosso relacionamento. Cada um pergunte a si mesmo: como está o relacionamento com a igreja, com os irmãos da igreja, com os vizinhos, com a família? E por que não perguntar também como estamos nós conosco mesmo?
Mas as coisas são tão preocupantes ultimamente que caímos em um dos maiores erros da humanidade. Eu não disse o maior erro, mas eu posso lhe garantir que é um dos maiores erros. O erro de se preocupar com o que ainda não aconteceu. É aquele lance de: poxa, e se amanhã eu não tiver isso? Poxa, e se amanhã acontecer assim? Eu estou pensando isso, mas se não der certo? Se não der? E a gente passa a se preocupar, e é um grande erro, porque nós estamos esquecendo que é Deus quem cuida de nós. Uma garotinha, deixa eu contar uma história para vocês. Uma garotinha com seus 9 anos, 9 aninhos, perguntou para o seu pai. Quando eu conheci essa história, só um parênteses aqui, quando eu conheci essa história, eu me lembrei logo da Debrinha, né? Dos seus intermináveis porquê. Pai, por que isso? Mas por que assim? E quando você explica, mas por que assim? A garota, com a sua bonequinha no colo, perguntou: papai, como é possível que um dia exista uma criança dentro de mim? E como é que ela vai sair? Aquele olhar de curiosidade desconcertante que você não consegue fugir da pergunta. O pai ficou pensando numa resposta que a convencesse e disse: filha, bem, ainda não é hora de você se preocupar com isso. Quando chegar o dia de você ter uma criancinha dentro de você, seu corpo vai estar pronto. O Papai do Céu vai dar um jeito. O Papai do Céu vai dar um jeito de que isso seja possível. A garota olhou assim para o seu pai, continuou brincando com a boneca e disse: tá bom, e saiu. Quando chegar a hora de ter uma criança no ventre, o corpo da menina será corpo de mulher. Meninas não precisam se preocupar com este problema de maternidade. A ansiedade tem deixado pessoas com uma ansiedade que infere na pressão, e a pressão é tão grande sobre a pessoa que, se ela se deixar levar, de brusco o cérebro refreia, aí a pressão da pessoa já se transforma em depressão, desiste de viver, desiste de lutar, desiste de continuar. E aí surge a questão do suicídio. Muitas pessoas que se suicidaram, tudo começou com uma mera ansiedade, com uma preocupação sobre algo que não precisava se preocupar ainda. O salmista declara no Salmo 94, verso 19: quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio para minha alma. O sábio, ele questiona no livro de Eclesiastes: que proveito tem o homem de todo o esforço e de toda a ansiedade com que trabalha debaixo do sol? Eclesiastes 2:22. Voltamos para o assunto. Depois do questionamento de alguns dos discípulos, eles estavam naquele banquete, naquela festa, e: Senhor, é esse o tempo em que vai restaurar o reino a Israel? Aquela ansiedade, né? Porque alguns dos seus discípulos estavam questionando isso, porque alguns tinham ouvido por um bom tempo Jesus sendo chamado de
filho de Davi, tem compaixão de mim. Ou seja, filho do rei Davi. Alguns se decepcionaram porque a esperança deles foi pregada na cruz. E eles continuavam escravos de Roma. Alguns que ouviram semana antes sendo proclamado rei de Jerusalém, como ungido do Senhor, agora estavam decepcionados, frustrados. Mas para a alegria de todos, Jesus milagrosamente havia vencido a morte. Está vivo e por 40 dias está aparecendo a um e a outro, procurando e marcando encontro com todos eles em Jerusalém. Na Galileia. Marcou o encontro na Galileia. Interessante é que Jesus morreu em Jerusalém. E o encontro que ele teve com os seus discípulos, esse banquete, esse momento lá, era na Galileia, cerca de 140 quilômetros, indo por Cafarnaum, que era o caminho mais curto, mais utilizado. Mas uma grande massa de pessoas vão a esse encontro. Todos já sabiam que Jesus havia ressuscitado. E segundo a estatística bíblica, cerca de 500 discípulos se reuniram naquele momento, naquele encontro. Lucas nos conta que Jesus está comendo com eles, uma festa, um banquete. Aí eles perguntaram: Senhor, é este o tempo que vais restaurar o reino a Israel? O filho de Davi assumiria o reino de Davi? Até a morte ele já venceu. Imagina Jesus, só essa raciocina aí, Jesus ressuscitado, provavelmente não mais montado em um jumento, mas em um lindo cavalo branco, entrando com seus 500 sobre Jerusalém. Ninguém seguraria. Eles lembravam que pouco mais de um mês Jesus havia entrado, sido aclamado como rei, e os grandes o mataram. Agora eles iriam tremer. A vingança, que nem rapadura, que é para ser doce e fria, a doce vingança aconteceria naquele momento? Era essa a pergunta deles. Mais uma vez, a esperança de vencerem a ditadura de Romana é sobre eles jogado como um balde de água fria. Jesus conhece cada rosto e responde dizendo: calma, no tempo de Deus tudo vai dar certo. Vocês devem ficar em Jerusalém. É de lá que vocês vão receber poder. Presta atenção. Mais 140 quilômetros voltando. Que coisa! A vida é cheia de desafios diários. Jesus instrui aos discípulos que marchem para o reino de Deus, exercitando a disciplina, a difícil arte de viver no tempo presente, pensando no agora, resolvendo as grandes questões de hoje, fazendo o que está ao alcance das mãos. Sempre foi assim o ensino de Cristo. Um dia de cada vez. O pão nosso é de cada dia. A busca é constante. A oração incessante. A luta é diária. O obrigado, Senhor, por mais um dia precisa ser exercitado. Ao amanhecer, pela nova chance, e ao anoitecer, pela providência. Bendito seja o nome de Jesus.
As vitórias concedidas a nós durante o dia, devemos exercitar em agradecer a Deus no momento de deitarmos. Pedro, ele nos escreve dizendo em 1 de Pedro 5 e 7: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Amanhã é outro dia. Quanto mais lutas, mais vitórias. Mais vitórias acontecem quando você está lutando. Pastor, e quando a gente morre? Glória a Deus, é a vitória da vida. Porque a morte, meus amados, a morte é só uma pausa no corpo. Não é por isso que devemos relaxar, é lógico. Nosso corpo é templo do Espírito e você deve se cuidar. Você deve cuidar, não pode destruir a habitação de Deus, conforme diz Jesus. Faremos nele morada. Mas as coisas estão tão sufocantes, pastor. A mesma Bíblia que avisa que basta para cada dia o seu mal, afirma solenemente que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Oh, como isso é glorioso! Bendito seja o nome de Jesus. Há na Bíblia um constante incentivo para vivermos a nossa vida no tempo presente, sem angústias ou ansiedades com relação ao futuro. Devemos viver ocupados com as demandas do reino de Deus hoje, aqui e agora, sem dispersar nossa atenção com o amanhã, que está nas mãos de Deus ou não está. O que nos cabe, o que Deus depositou em nossas mãos é o dia de hoje. Então vivamos o hoje. Bendito seja Deus. O amanhã cuidará de si mesmo. Isto é, a provisão de amanhã chegará amanhã, conforme a promessa de Deus. Relaxe a sua alma, meu irmão. Relaxe a sua alma, minha amada. Agradeça a Deus pelas superações. Você é amado do Pai. Você é amada do Pai. Deus fez todas as coisas por Jesus, lembra disso? Tudo é por Ele e tudo é para Ele. Tudo é dele. Mas a Bíblia nos revela que Deus não poupou o seu próprio Filho. Parece muito cruel, mas é muito amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho por amar você. Aleluia. Foi por amar você, meu querido. Receba o amor de Deus. Receba o consolo de Deus. Busque motivações na palavra de Deus e nas orações. Este dia você já venceu. E a vitória está garantida por toda a eternidade. Estejamos em Cristo sempre. Sempre. Pai, mais uma vez eu levanto a minha oração a Ti e Te peço em favor destas vidas que escutam, que assistem a este vídeo, para que pela Tua graça infinita, meu Senhor, possamos entender e nos abraçar com esta graça plena, de que Tu cuidará de nós amanhã como tem cuidado de hoje. Porque os nossos erros que influenciam o nosso amanhã são aplainados pela Tua misericórdia que se renova a cada manhã. Pai querido, que os nossos corações possam ser gratos a Ti a cada momento, porque Tu és maravilhoso e a Tua bondade é de geração em geração. Pai, fica com todo este povo, fica com a Tua igreja, eu Te peço no santo nome de Jesus. Levante a sua mão e receba a bênção do Senhor. Que o amor de Deus nosso Pai, que a graça de nosso amado Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus aqui reunido. Todos digam amém.